Você já parou para pensar por que a gente faz o que faz? Não estou falando de escolher entre café ou chá de manhã. Estou falando das grandes decisões. Por que a gente ajuda um estranho que caiu na rua? Ou porque às vezes a gente conta uma mentirinha para não magoar alguém? O que guia essas escolhas? Bem-vindo ao fascinante universo da ética. A palavra ética vem do grego ethos, que significa algo como caráter, costume, o jeito de ser. É basicamente o estudo do que é certo e errado, do que a gente deveria ou não deveria fazer. Pensa nela como um manual de instruções para viver bem em sociedade. Mas, ao contrário de um manual de eletrônicos, as regras não são tão claras. Não tem um botão de ligar para a bondade e um de desligar para a maldade. A ética não é a mesma coisa que a moral. A moral é mais pessoal, é o conjunto de regras que a gente aprende em casa, na nossa cultura, na nossa religião. A ética é mais ampla, é a reflexão sobre essas regras morais. Ela pergunta, peraí, essa regra é justa? Ela vale para todo mundo? Por quê? A moral diz, não roube. A ética pergunta, por que não devemos roubar? Vamos imaginar uma situação clássica. Você encontra uma carteira cheia de dinheiro na rua. O que você faz? A moral da sua família talvez diga para você devolver imediatamente, mas a ética te faz pensar mais fundo. E se você estiver passando por uma dificuldade financeira gigantesca e aquele dinheiro pudesse salvar sua família da fome? A decisão fica mais complexa, né? A ética nos ajuda a navegar por esses dilemas, analisando as consequências das nossas ações, nossos deveres e o que significa ser uma pessoa virtuosa. Ao longo da história, muitos pensadores quebraram a cabeça com isso. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, dizia que o objetivo da vida era alcançar a eudaimonia, uma espécie de felicidade plena, de florescimento humano. E como a gente chega lá? Sendo virtuoso, praticando a coragem, a justiça, a temperança no nosso dia a dia. Para ele, a ética era prática, era um hábito. Você não nasce corajoso, você se torna corajoso agindo com coragem. Depois veio gente como Immanuel Kant, com uma ideia bem diferente. Para ele, o que importa não é a consequência da sua ação, mas a sua intenção. Ele criou o que chamou de imperativo categórico. Uma das formas de entender isso é, haja de tal forma que a sua ação possa se tornar uma lei universal. Ou seja, antes de fazer algo, se pergunte, e se todo mundo fizesse o mesmo que eu? Se o mundo viraria um caos, então a sua ação provavelmente não é ética. Devolver a carteira para Kant seria um dever, não importando as consequências. Mas aí chegam os utilitaristas, como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, e dizem, calma lá, o que importa são as consequências. Para eles, a ação mais ética é aquela que produz a maior felicidade para o maior número de pessoas. Nesse caso, você teria que calcular. Devolver a carteira traz felicidade para uma pessoa, o dono. Ficar com o dinheiro talvez trouxesse mais felicidade para você e sua família. É uma conta difícil e que mostra como a ética não tem respostas fáceis. E por que isso tudo importa hoje? Porque a ética está em todo lugar. Ela está na tecnologia, quando discutimos a privacidade dos nossos dados ou os limites da inteligência artificial. Está na medicina, nos dilemas sobre início e fim da vida. Está na política, quando cobramos honestidade dos nossos governantes. E está principalmente no nosso dia a dia. Quando você escolhe comprar de uma empresa que respeita o meio ambiente, isso é uma decisão ética. Quando você decide não compartilhar uma notícia falsa, mesmo que ela confirme o que você pensa, isso é uma decisão ética. Quando você trata com respeito alguém que pensa completamente diferente de você, isso é uma decisão ética. A ética não é um conjunto de regras para te julgar, é uma ferramenta para te ajudar a construir uma vida melhor para você e para os outros. Ela nos convida a sermos mais conscientes das nossas escolhas e do impacto que elas têm no mundo. É um convite constante à reflexão, a pensar sobre quem queremos ser. Então, da próxima vez que você se deparar com uma escolha, pequena ou grande, pare um segundo. Pense não só no que você quer fazer, mas no que você deve fazer. Esse pequeno ato de reflexão é o coração da ética, é o que nos torna mais humanos.
Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Se você curtiu essa reflexão, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!